Um dos casos que eu conto, inclusive eu escrevi por incentivo do meu filho no começo do ano, um livro chamado Regressão Cósmica, que eu dei esse nome, porque a gente começou a ter um aspecto de regressão que ia além do convencional, tá? Então eu escrevi um livro digital chamado Regressão. Eu sou autor de 5 livros, tá? Eu tenho 3 livros físicos e 2 digitais. Hoje só está tudo no digital, não tem mais nenhum físico. Então esse Regressão Cósmica veio o nome por causa disso. Mas, por exemplo, uma das regressões que eu conto nesse livro, essa é uma regressão tradicional, uma pessoa estava segurando a esposa na vida passada, na vida pregressa, vamos colocar assim, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam em vidas passadas, mas a gente vai colocar isso como aquilo foi se apresentando durante o contexto. Ele estava segurando a esposa, morrendo nos seus braços, porque ele estava num lugar muito gelado, ele morava num lugar muito gelado, provavelmente na Europa, a gente não tem referências, porque as palavras eram outras, era bem antigo, então eram outros nomes. Ela estava doente, ele não sabia como curá-la, eles estavam já sem lenha, porque era um lugar muito isolado. Ela morreu doente nos braços e ele acabou morrendo junto, congelado. Ambos morreram congelados. Só que ele morreu falando: eu preciso aprender a curar. Eu preciso aprender a curar, porque eu nunca mais quero ver ninguém passar por isso. Porque ele viu a esposa doente, morrendo nos braços. E quem que fez a regressão? Um médico. Então ele nasceu já sabendo que ele ia ser médico. Então a regressão foi de uma dessas pessoas, era médico. Então aí ele entendeu que hoje ele é médico por causa do que aconteceu com ele numa experiência pregressa. E ele veio chorando muito. Ele ficou mais ou menos uma semana em crise de choro. E ele, como médico, tendo todo o contrário, falou: Celso, a gente... tá tudo certo, eu preciso passar por esse momento, porque ele lembrou exatamente de tudo. E isso deu muito mais força para ele ser o médico que ele é. Um outro caso, que também está no livro, um rapaz que ele gosta muito de espadas. Mas da onde que eu tive esse negócio de espada? Eu nunca tive referências nenhuma na minha vida de espada, eu sou apaixonado por espada, eu tenho até uma tatuagem de espada. E ele falou: Celso, eu quero ver se tem alguma coisa na minha vida sobre isso. Então a gente começou a fazer uma regressão tradicional até a infância dele, e ele viu ele brincando com uma espada na infância. Ele falou: não, mas não é isso. Ele mesmo parou a regressão, olha só, ele mesmo parou a regressão, falou: não, mas não é isso, é algo mais. Aí eu voltei, né, a gente foi voltando até uma vida pregressa, onde ele estava com mais ou menos... A gente não tem idade correta, porque eles não tinham muita importância tendo isso também, mas ele era um jovem, provavelmente entre 10, 11, 12 anos de idade. Ele estava brincando com uma espada de madeira. Ele falou para mim: todos aqui foram para a guerra, só eu fiquei. Falei: por quê? Aí o general, né, eu coloquei isso no livro, mas não foi como ele falou, que ele falou, o chefe do rei veio aqui, levou todo mundo. Ele chegou em mim e viu que eu estava brincando com uma espada de madeira. E os meus irmãos, todos mais velhos, já tinham treinado com espada de ferro. E ele falou: quando você tiver uma espada de ferro, eu levo você para a guerra. E só que só ele sobreviveu. Então a vontade, a paixão dele por espada veio daí. Então é muito importante a gente ter esse tipo de estudo, porque isso pode explicar problemas ou até desejos que nós temos hoje, né? Só que dentro desses estudos, como eu disse, teve o caso de uma pessoa que ficava sempre observando essas regressões. Quando a gente juntava em grupo, aí eu fazia uma vez por mês, mais ou menos, esses grupos. A pessoa entrava muda, saía calada. Sabe aquela pessoa quietinha? Um dia ela falou: posso fazer? Ela nunca quis fazer. Ele: pode. A hora que eu comecei a fazer a técnica com ela, ela já estava regredida. Porque de tanto ela ouvir, que a gente fazia junto mesmo, de tanto ela ouvir, ela já deitou já regredida e começou a falar. Eu falei: pera aí, o que é isso, né? Aí vou falar o resumo. Era uma mulher, morava sozinha numa montanha. Ela foi deixada ali na época de adolescente, então ela já sabia plantar, ela já sabia colher, ela sempre viveu nesse... Só que ela foi deixada ali, ela já teve irmãos, já teve familiares, entre aspas, e foi deixada para ver como que é a vida na Terra. Por quê? Porque ela veio de outro planeta. Ela estava ali numa vida há 20 mil anos atrás, só que ela estava ao mesmo tempo conversando conosco
no presente. Eu não entendia isso. Não tínhamos referência. A gente não tinha nenhuma informação do que existe hoje. Hoje até a gente entende. Então ela começou a conversar com a gente, com tudo aquilo que ela fazia, mais ou menos há 20 mil anos atrás, foi o que ela sentiu. Eu falei, eu estou sentindo dentro do tempo de vocês que eu estou há 20 mil anos atrás. E eu fui deixado aqui sozinho pela minha família, que na realidade nós não somos daqui, nós somos implantados aqui. A minha alma não vem daqui, a minha alma vem de um outro orbe. Ela não falou, não sei o orbe, não sei que lugar que era, mas nós fomos aqui para aprender a ser humanos. E eles nos monitoram. Mas eu não converso mais com ninguém, eu estou adorando conversar com vocês. E aí isso começou. Cada mês a gente tinha uma sessão com essa menina, cada mês tinha uma sessão com essa menina, até um dia que ela falou, eu estou sentindo que a minha irmã está aqui, presente, porque ela tinha uma irmã. Uma das pessoas, das amigas que levaram ela, né, para participar do grupo, era essa irmã, por isso que as duas eram muito ligadas. Tinha sido irmã dela lá, só que elas tinham sido separadas. E eu quero ver ela. Eu falei, mas não tem como você ver. Não, eu preciso ver ela para saber se é ela mesma. Aí eu tive uma ideia que na época foi revolucionária. Né? O que eu fiz? Eu vou regredir você. Eu vou hipnotizar você. Então, a personagem da regressão, eu fiz a regressão, ou uma, entre aspas, uma hipnose com ela, fiz ela sair do corpo, inclusive tem uma imagem que eu fiz em inteligência artificial aí, não sei se depois pode ver, ilustrando isso. Eu fiz ela sair do corpo. Deixa eu ver. Não. Essa dessa mulher aí, coloca essa mulher, essa seria a representação dela, tá? Da imagem do corpo, realmente, eu esqueci de trazer, não trouxe. Então essa seria a representação da mulher da montanha por tudo aquilo que ela falou para mim, tá? Mas aí o que eu fiz? Eu fiz ela sair do corpo, lá do tempo dela, flutuar em cima do corpo dela no nosso momento presente, e aí o corpo fez assim, ó, e ela falou que eu tô aqui em cima colocando a mão no meu corpo, e olhou para ela e falou, estou te vendo. E aí a menina que estava deitada, o corpo da menina deitada, correu uma lágrima dos olhos, ela virou para o lado onde estava a amiga e falou, minha irmã. Ela apagou, voltou. Quando ela voltou, imagina, a menina não fala, muda, tagarela, meses sem falar nada. Ela passou a ter uma personalidade totalmente diferente, desbloqueou a parte muda que ela tinha. Aqui, tá? A menina daqui, do presente, ela sempre foi uma pessoa muda, caladinha, muda no sentido de não conversar, ela não era muda, tá? De não conversar com ninguém, de não falar, sempre tímida, mas é muito educadinha. Por quê? Porque ela trouxe um silêncio muito grande desta vida que ela teve no passado e que foi desbloqueado. Depois de alguns meses, o pessoal estava até pedindo para ela ficar quieta, que ela estava falando demais. Mudou a personalidade dela, teve uma cura interior. Então esses trabalhos são muito importantes porque fazem uma referência conosco, né? Fazem uma referência de cura para a nossa existência hoje. E aí a coisa foi piorando no bom sentido. O que é piorar no bom sentido? Uma das pessoas do grupo, já numa outra sessão, estava sentado aguardando, a gente estava fazendo um café, sabe aquele cafezão que a gente fica meio à vontade, um senta aqui, outro senta ali, já estava sentado no chão mesmo. Daqui a pouco esse rapaz, que também já estava acostumado a fazer as regressões, a gente sempre pesquisava, a gente ia anotando as vidas, né? Ali, enquanto a gente estava tomando café, ele ficou assim, quieto. O olho dele começou a ter aquele movimento rápido, né? Eu olhei para ele e falei, será que você está entrando aqui em regressão, sentado, tomando café? Né? E observei, todo mundo parou, né? E tudo isso com testemunhas, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando com vocês com testemunho, com 8, 9 pessoas. Cada grupo tinha na média de 8, 9 pessoas. E ele começou a passar a mão assim, olhar para cá, mas de olhos fechados, olhar para lá. Eu falei, o que está acontecendo? Até então eu não sabia. Agora o que eu vou contar, não sei se vocês já ouviram isso na vida, tá? Para mim foi a primeira vez e até hoje nunca tive essa referência. Aí depois, eu acho que de uns 6, 7 minutos, ele falou, vocês tomam banho quente, né? Eu falei, como assim você toma banho quente, né? Ele come carne também, né? Interessante.
Olha, levou uns 10 minutos para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Aí eu falei, quem que é você? Né? Que vida que você tá? Ele falou, não, eu tô ciente de tudo que está acontecendo. Vê se tem a imagem do monge, um cara sentado e um monge flutuando ali no pendrive. Eu não sei se eu pedir para ele baixar. Ah, tem esse aqui, ó. Tem esse aí. Isso aí. Olha só, um monge, aqui mesmo no nosso tempo, um monge tibetano, entrou na consciência dele, conversando com a gente, sentindo tudo que ele fazia, acordado lá no Tibete, tempo real, não era morto, não era fantasma, não era nada. Um monge conseguiu acessar a consciência dele, conversando com a gente. Ele falou, poxa, vocês comem carne, você toma banho quente, é estranho. Tudo aquilo que o corpo sentia, ele estava sentindo. Conversou com a gente, falou das práticas que ele estava fazendo, né? Falou da temperatura lá, como que ele fazia as práticas, contando, eu estou aqui e meu mestre agora está me chamando. Eu falei, mas seu mestre está aí? E o que ele acha disso? Eu falei, peraí que eu vou perguntar para ele. Ele perguntava mentalmente. Eu falei, aqui a gente só conversa mentalmente, lá nesse mosteiro. Ele era um monge de um mosteiro. Eu falei, não, ele está sabendo, ele está supervisionando, ele falou que está tudo bem, que era para você saber que isso é possível. Ou seja, eu não sei se alguém já viu esse relato, até gostaria no chat se alguém já viu esse tipo de relato. Para mim é uma experiência única até hoje, de uma pessoa viva. Ele não incorporou, ele entrou na consciência, não é uma incorporação, entrou na consciência e se comunicou, sentiu o corpo, e o rapaz, ele estava ali presente o tempo todo, só que ele não falava. E depois que ele voltou, ele falou, Celso, eu estava aqui, sentia ele, eu vi até onde ele estava, era tudo no presente, real, e foi muito gostoso, porque ele me trouxe muita paz. Nesse dia a gente parou, não teve sessão, porque eu queria entender isso. Depois que isso aconteceu, eu fiquei uns 10 anos sem fazer regressão, porque eu falei, eu estou entrando num caminho que eu não sei o que é. Eu não sei se isso é viagem, se isso é piração, porque a gente estava conversando com pessoas em tempo real, tá? Aconteceram outras depois, a gente estava conversando com pessoas em tempo real, só que não era vidas passadas, era um outro momento. E aí hoje, né? Ou seja, de uns 10 anos para cá, que aí eu voltei a fazer as regressões, quando eu comecei a entender que, sim, existem vidas paralelas. Aí que a gente entra na parte das vidas paralelas, que eu quero contar 2 casos para vocês que são marcantes. Pode ser? Claro. Só tomar uma água aqui agora. Vidas paralelas.